sofredoras que pedem preces. E eu irei ilustrar esse tópico com o caso do espírito Auguste Michel, que está no capítulo 4, Espíritos Sofredores, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, quem estiver com esse livro, quiser acompanhar o caso, o livro é O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores, e é o caso do Auguste Michel. Bom, antes de nós iniciarmos propriamente o estudo, é sempre útil lembrar que essa reunião ela acontece em substituição à nossa reunião mediúnica, que ocorria presencialmente na agremiação e onde importantes atendimentos eram realizados. Nós acreditamos que a espiritualidade continue realizando atendimentos nesse horário, contando com os fluidos que nós podemos ceder, mantendo o nosso pensamento concentrado no estudo e o nosso sentimento vibrando pelo bem desses nossos irmãos sofredores. Então, eu conto muito com o auxílio de todos vocês que, nesse momento, se transformam em trabalhadores do Cristo, na participação através do pensamento e também, se possível, me envolvendo para que eu consiga extrair o melhor entendimento da lição que nós vamos estudar. Então, Marcelo, pode repetir o estudo de hoje, a página, por favor? Do Evangelho, eu vou ler do capítulo 28, é o último capítulo do livro. Capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, eu lerei os itens 64 a 66, que constituem as preces pelas almas sofredoras que pedem preces. E depois eu vou complementar esse estudo com um caso do céu e o inferno, que está no capítulo Espíritos Sofredores, e o nome do espírito é Auguste Michel. Bom, então, no Evangelho, esse capítulo 28, que é um capítulo muito rico nessa coletânea de preces, não é só um conjunto de fórmulas para serem decoradas e repetidas em circunstâncias diversas, mas Kardec aproveita para nos instruir acerca da nossa melhor postura, daquilo que nós melhor podemos pedir, pensar, qual deve ser o nosso posicionamento diante das mais diferentes circunstâncias. Então, ele começa fazendo o estudo do Pai Nosso, e aí depois vem uma série de preces por aquele mesmo que ora, e depois vem preces por outrem. É a terceira parte. Então, essa aqui. E tem preces pelos que já não são da terra. Então, esse que eu vou ler faz parte desse item, preces pelos que já não são da terra. As preces são sempre precedidas por um prefácio, em que Kardec nos dá algumas instruções, e depois um modelo de prece para nos orientar, para quando nos encontrarmos numa circunstância semelhante àquela, lembrarmos dessas orientações. A gente não precisa decorar a prece, mas entender o que é mais conveniente, o que tem maior eficiência naquela circunstância particular. Então, o caso de hoje é preces pelas almas sofredoras que pedem preces. Prefácio. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. E aí ele cita, então,
o capítulo 27, itens 9, 18 e seguinte. Um capítulo que antecede essa coletânea de preces e que fala especificamente da oração, da prece. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Então, se nós entendemos de que maneira a nossa prece pode atuar sobre os espíritos, compreendemos o seu mecanismo de ação e esse mecanismo faz sentido para nós, isso fortalece a nossa fé. E a fé é um elemento fundamental para a eficácia da prece. Se eu faço uma prece duvidando da sua eficiência, do seu poder, certamente essa prece tem menos efeito. Então, a compreensão que o Espiritismo nos dá favorece a nossa fé e a fé contribui para a eficácia da prece. Então, Kardec nos oferece o seguinte modelo de prece por essas almas sofredoras que pedem prece. Então, a primeira prece diz assim: Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre a alma de N. N aqui representando o espírito no qual nós estamos pensando. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras, repassadas de benevolência, suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Então, nesse modelo de prece, nós iniciamos Deus clemente e misericordioso. Primeiro pensamento que abre a nossa prece é o pensamento no nosso Pai Criador. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, particularmente sobre a alma de M. Então, o início da prece é um prostrar-se diante de Deus, reconhecendo a sua bondade e a sua misericórdia. E em seguida, bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem. E há espíritos cuja única ocupação é fazer o bem. Um dia nós chegaremos nesse ponto. Intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei, mas como que vai se dar esse alívio, né? Então, que ação que essa prece pode ter sobre essas almas sofredoras? Então ele continua. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Então ele pede compreensão, entendimento para esses espíritos. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, ou seja, quem realiza essa prece, quem diz essa prece, é alguém que entende que a prece não terá um efeito miraculoso.
sobre o espírito pelo qual se pede. Então, a prece, ela, bom, além de outros efeitos possíveis, mas principalmente a sua função é inclinar o espírito pelo qual nós oramos ao bem, ao arrependimento do que ele tenha feito de mal. Porque nós sabemos que estamos submetidos a uma lei justa e que temos que resgatar os erros que nós cometemos. E, em geral, o primeiro passo para esse resgate é o arrependimento. Do arrependimento vem o desejo da reparação. Então, a prece, ela visa inclinar o espírito a esse arrependimento e desejo de reparação. Isso não vai alçar o espírito imediatamente à condição de felicidade, mas irá colocá-lo no caminho. Porque esse encontro com a felicidade dependerá sempre do esforço próprio. Então, a prece não vai arrancar o espírito da condição de sofrimento e encher-lhe o íntimo de felicidade miraculosamente, mas, tendo um efeito salutar sobre ele, pode incliná-lo a se arrepender do mal que fez e desejar reparar. Então, fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras, repassadas de benevolência, suavizar-lhes as penas. Então, mesmo antes do espírito, a partir desse arrependimento, chegar a reparar, a prece já tem um efeito imediato, dulcificante, calmante, que traz algum alívio para esse espírito. Então, possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Então, sentir-se lembrado, envolvido por uma corrente fluídica salutar, benéfica, isso já traz um alívio imediato para o espírito, e pode, então, incutir nele boas resoluções. Mas Kardec, então, acrescenta ainda uma outra prece nesse sentido, por essas almas que pedem prece. E essa segunda prece diz assim: nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. E, novamente, Kardec começa se dirigindo a Deus. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Porque esse que ora entende que a nossa felicidade só se constrói com obediência e submissão à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não há outra senão a nossa felicidade, o nosso bem. É isso que Deus quer para nós. E Ele, muito melhor do que nós, sabe de que modo nós podemos atingir essa felicidade. Então, o melhor para nós mesmos não é seguir a nossa equivocada e vacilante vontade, mas é seguir a vontade daquele que nos ama profundamente, que nos criou por amor, que nos destina a uma felicidade, mas que depende da nossa adesão, do nosso esforço, da nossa vontade. Então, precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus.
E a oração demonstra esse entendimento, né? Porque pede, né, que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e só aos teus pés temos de o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho, que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. Então, nós vemos aqui que Kardec, a partir, né, dos ensinamentos que a espiritualidade superior nos traz, nos concita a orarmos pelas almas sofredoras. E, como nós podemos constatar, elas pedem e reconhecem o benefício que a prece traz. Então, se vocês pesquisarem a segunda parte desse livro, Céu e Inferno, onde são relatados vários casos de espíritos desencarnados em condições as mais diversas, onde comunicações desses espíritos estão aqui registradas, em muitos casos, eu não tenho condição de dizer nesse momento todos os casos, mas os que eu pesquisei até agora, os espíritos sempre pedem orações e falam do benefício que as orações têm para eles. E eu escolhi, então, esse caso particular. Me pareceu bem interessante. Eu vou usá-lo, então, como exemplo dessa página do Evangelho que nós estudamos agora. Então, é o espírito Augusto Michel, cujo caso está relatado no capítulo 4, intitulado Espíritos Sofredores, mas é o capítulo 4 da segunda parte do livro Céu e Inferno. E diz assim, então a comunicação abre 1863. Diz então Kardec, era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material, conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. Então, em 8 de março de 1863. Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor! Adeus. 18 de março. Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente,
ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a essa perturbação. Por que sofro ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, ó, orai para que Deus me conceda repouso. Ó, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está. E por que também lá permaneço sempre? Vinde orar sobre ele, para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Vejam a insistência com que o espírito pede oração. E notem, ele pediu, vinde orar sobre ele, o corpo ao qual ele se encontra preso ainda. E então, em 6 de abril, sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Já abre a comunicação pedindo oração. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, ó, se sofro. Ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. E aí vem uma nota de Kardec. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. Então o médium tinha negligenciado o pedido de ir até o local do corpo para fazer prece. Mas instado a isso novamente, foi lá e lá no próprio local tem uma outra comunicação. Então, 11 de maio. Aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces. Não o esqueçais. Eu vou-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito, que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai, para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. 8 de junho. Posso falar e agradeço a Deus que mo faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. 30 de julho. Presentemente, sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei, e preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim,
eu vô-lo suplico. E aí o Kardec termina, então, com uma outra nota, dizendo assim: a insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa, no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Então vejam, meus irmãos, quanto bem, quanta diferença cada um de nós pode fazer por uma alma, por um espírito. Nós somos muito sensíveis ao sofrimento daqueles que se encontram entre nós envergando um corpo, porque nós vemos, nós ouvimos os seus lamentos, percebemos na sua expressão o seu sofrimento, a sua exaustão. Podemos segurar-lhe a mão e sentir-lhe o suor frio, e tudo isso nos compadece, tudo isso nos sensibiliza. Mas deixar um corpo físico não torna o espírito menos sensível. Ele não se torna inacessível ao sofrimento. Pelo contrário, às vezes o seu sofrimento se agrava. Nós vemos alguém sofrer um acidente, uma pessoa levar um tombo, um atropelamento, e rapidamente nos mobilizamos em auxiliar essa pessoa, em chamar ajuda, e nos preocupamos e queremos saber depois se ela está bem, se recuperou. Mas temos constantemente notícias de pessoas que partem dessa vida para outra, e é como se a pessoa se esvanecesse diante de nós. Não é o corpo que sofre, mas é o espírito que o enverga. Um corpo destituído de alma não sofre, mas uma alma destituída de corpo sofre. E o que os espíritos estão nos contando aqui é que nós podemos fazer um bem imenso, sem nem ao menos precisarmos sair de casa. Simplesmente através da nossa oração, do nosso desejo sincero de auxiliar, de amenizar o sofrimento. Esse é um bem que nos custa praticamente nada, apenas alguns poucos minutos do nosso dia, mas que pode realizar algo sem preço por aquele que recebe. Então, que o exemplo desse espírito sirva para sensibilizar ainda mais os nossos corações, nós que já temos o hábito, em todas as nossas reuniões, de iniciarmos e terminarmos as nossas reuniões com uma prece e envolvermos aqueles espíritos que nós sabemos estão passando por dificuldades. O Espiritismo nos explica de que modo a prece funciona. Nós sabemos que
além da matéria tangível, essa que sensibiliza os nossos 5 sentidos materiais, há uma matéria muito mais sutil que nos escapa à percepção sensorial, mas que para os desencarnados atua como a matéria grosseira para nós encarnados. São os fluidos. Em nós há um elemento fluídico, é o nosso perispírito, o elo de ligação do espírito, o ser que sente, o ser que pensa, e o corpo físico, a matéria, que, como nos ensinam os espíritos, é o elemento passivo da criação. O elemento ativo é o espírito. Então, nós possuímos um corpo fluídico. Assim como nós atuamos sobre a matéria, manipulando-a, tocando a matéria, nós atuamos sobre o fluido através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, assim como o olheiro de uma porção de barro disforme cria uma forma bela ou uma forma útil, ou ambas as coisas, nós também podemos atribuir qualidades aos fluidos ao nosso redor. E esses fluidos, imbuídos dessas qualidades, podem se combinar aos fluidos que compõem o perispírito daqueles pelos quais nós oramos, tendo sobre esse perispírito um efeito semelhante ao que um medicamento teria sobre o nosso corpo físico, se o ingeríssemos. Então, os fluidos estão em todo lugar, preenchem todo o universo. Então, a ciência nos diz que até existe um vácuo material, mas se assim nos podemos exprimir, pelo que nos ensinam os espíritos, não há um vácuo fluídico, não há um vazio de fluido. Há fluido em todos os cantos do universo. O universo é integralmente preenchido por fluidos e esse elemento sutil é extremamente sensível aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. E nós podemos dar a esse fluido uma impulsão que irá, então, encontrar aqueles nos quais estamos pensando e envolvê-los com esses fluidos que estarão impregnados das qualidades e das características dos pensamentos e dos sentimentos que os puseram em movimento. Então, a compreensão que o Espiritismo nos dá de tudo isso favorece em nós a fé. A oração perde a sua característica mística, sobrenatural. Então, o fenômeno da atuação fluídica que se dá a partir da prece é um fenômeno tão natural quanto a queda de um corpo sob a ação da gravidade. É um fenômeno que está estabelecido por leis que nós não conhecemos tão profundamente quanto as da matéria, porque os fluidos são por demais sutis para que nós possamos estudá-los com os nossos mecanismos, com os nossos equipamentos. Então, o que nós sabemos deles é aquilo que os espíritos nos revelam. Mas tudo que os espíritos nos revelam faz muito sentido. E todos os fenômenos que puderam ser observados, fenômenos físicos, fenômenos de movimentação de corpos, de translação, todos os fenômenos mediúnicos, de escrita direta, ou mesmo de psicofonia, psicografia, tudo isso, né, as ações magnéticas que promovem curas, o passe, uma imensa gama de fenômenos, todos eles se unificam
no entendimento que nós temos de que por trás de todos eles há a ação de fluidos e pensamentos, inteligências atuando sobre essa matéria sutil. E essa matéria sutil atuando sobre perispíritos, sobre outra matéria sutil ou sobre a matéria grosseira. Assim como, no meu caso, estou aqui levantando a minha mão, falando. Quem deseja? De onde vem o comando? De onde vem a ordem? Do espírito. Mas como esse desejo se imprime nessa matéria bruta que é a minha mão? Através do perispírito, através dos fluidos. Então, o fluido é o meio através do qual os nossos pensamentos e nossos sentimentos se irradiam a partir de nós e alcançam o nosso alvo, aquele no qual nós pensamos. E o efeito que isso pode ter. Então, eu fiquei, de certo modo, comovido lendo a história desse jovem que desencarnou, né? Tão equivocado diante da sua vida, né? Um sujeito que não era mau, mas que absolutamente não aproveitou a oportunidade da encarnação para se melhorar, né? Então, esteve aqui a passeio, não entendeu o que veio fazer aqui, né? Morreu cedo e passou por sofrimentos após a sua desencarnação. Mas na sua última comunicação ele diz: presentemente sou menos infeliz. E nós entendemos que esse avançar da sua condição em direção a uma situação menos penosa, de menos sofrimento, como ele diz aqui, presentemente sou menos, não diz eu sou feliz, ele diz sou menos infeliz. Mas ser menos infeliz é melhor do que ser mais infeliz. E certamente que as preces que ele pediu e recebeu tiveram um papel importante na evolução do seu quadro. Então, essa prece que o médium faz lá, próxima do seu corpo, certamente que teve uma ação fluídica que deve ter favorecido. Eu imagino que não tenha sido a atuação do médium sozinha, provável que espíritos encarnados tenham se utilizado dos fluidos desprendidos pelo médium para executar esse atendimento. Mas, assim, o objetivo nesse momento, nesse estudo nosso de agora, não é destrinchar os mecanismos, os meandros, né? Quantos espíritos foram necessários, se tinha espírito ali ou não, se era só o médium, se era... Bom, o ponto é usar esse caso para nos sensibilizar para quanto bem nós podemos fazer simplesmente orando. Então, que trabalho nos dá isso? Quando nós comparamos, né, o que nós precisamos investir com o benefício recebido, isso parece o melhor negócio do mundo. Mas não é tão simples assim quanto eu estou querendo fazer parecer. Porque, na verdade, a eficiência da prece, ela não depende de um investimento muito grande no momento da prece, mas ela depende, sim, de um investimento em todos os momentos da nossa vida. Porque é de um espírito que despertou para o amor, é de um espírito que sinceramente se importa com o outro, ou seja, um espírito que luta por vencer o seu egoísmo, vencer a sua vaidade, o seu orgulho. E, por outro lado, luta por desenvolver as suas virtudes. É desse espírito que sinceramente se interessa pelo bem do próximo que vem as preces que melhor resultado pode ter no beneficiar o outro. Não quer dizer que um espírito endurecido, um espírito criminoso, num momento de profunda comoção, não possa fazer uma prece sincera e ajudar. Mas o que eu estou querendo colocar é que quanto mais nós nos empenhamos em nos tornar melhores, quanto mais nós nos harmonizamos com as leis de Deus,
melhores serão os resultados da nossa prece, porque serão mais sinceras, terão sido motivadas por um real sentimento de amor ao próximo. Não é como alguém que cumpre uma tarefa, que executa mecanicamente um dever, mas alguém que se recolhe porque entende: eu agora posso fazer a diferença na vida de alguém. Seja essa vida encarnado ou desencarnado, eu posso fazer a diferença na vida de alguém. E não me coloco indiferente a isso. Entendo que posso fazer a diferença e então, movido por um sentimento de bem-querença, aproveito essa oportunidade. E quando nós reservamos um tempo para orar por aqueles que sofrem, como quem diz: meu irmão, você já pode ter passado para o outro lado, mas você não está esquecido. Aqui ainda há um coração que vibra por você, que se importa contigo, que deseja a tua felicidade. Se eu não posso te abraçar fisicamente, porque já não envergas mais um corpo, que meu pensamento e meu sentimento realizem esse abraço por mim, te envolvam, incutindo em você esperança, a fé num Pai que permite o sofrimento, mas que nos criou para a felicidade, que nos ama, que nos mune de todos os instrumentos possíveis e necessários para conquistarmos a nossa felicidade. E que, entre outras coisas, esse amor do Pai se materializa na presença de espíritos que trabalham pelo teu reerguimento. Então, abandona o desespero, abandona a revolta, abandona o desânimo. Ora a Deus, te arrepende dos teus erros e acredita que há um caminho de retorno ao regaço do Pai, um caminho de reconstrução da felicidade. E mesmo antes de dar o primeiro passo, só de receber esse nosso pensamento, imbuído dos nossos melhores sentimentos, um alívio já se faz. Um efeito salutar já pode ser percebido. E eu tenho profunda fé e convicção que, nesse momento, todos nós estamos fazendo isso. Todos nós aqui reunidos em nome do Cristo. E que sabemos de tantos irmãos e irmãs nossas que sofrem aqui ao nosso lado, envergando um corpo físico ou no plano espiritual. Pensamos neles com carinho, desejando-lhes o bem. Todos nós, nesse momento, estamos fazendo a diferença para esses espíritos. E mesmo para irmãos nossos anônimos para nós, mas que nós sabemos se encontram em sofrimento. E nós, então, coadjuvamos a espiritualidade superior no atendimento a esses irmãos, fornecendo para eles fluidos salutares que serão muito importantes para o alívio e o atendimento desses irmãos sofredores. Então, que essa convicção, essa certeza de que nós podemos fazer a diferença, ajudando esses espíritos equivocados que, por tanto sofrerem e não se acreditarem merecedores de uma felicidade quando quer que seja,
que se acreditam condenados ao inferno eterno. Que a nossa prece possa fazer a diferença para eles também, que por conta disso se tornam nossos perseguidores, não querem sofrer sozinhos, querem que todos os outros comunguem dos seus sofrimentos. E nós vamos dizer, não, meu irmão, nós não vamos nos reunir no inferno, nós vamos nos reunir no reino de Deus, porque esse é o nosso destino. Todos nós temos erros, presentes ou passados. Teremos que responder por todos eles. Mas o nosso destino é a felicidade. O resgate é sempre possível para todos. E quanto mais rápido nos imbuirmos disso, quanto mais rápido nos deixarmos cativar por um sentimento de esperança, de fé em Deus, mais rapidamente encontramos forças para trilhar esse caminho que nos levará à tão almejada paz, à tão almejada felicidade. Então, que nós nos sirvamos cada vez mais e melhor desse instrumento divino que é a prece. Nós podemos ajudar muito os nossos irmãos, mas com toda certeza, a cada prece sincera que nós fazemos, nós somos os maiores beneficiários. Que Jesus continue nos envolvendo a todos, nos auxiliando, espíritos sofredores e pequeninos que somos, a fazer brilhar uma luz dentro de nós e que um dia essa luz seja do tamanho da do Cristo. Que Deus nos abençoe.